Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Seguritos já está no ar. E hoje vamos comentar o livro Adicionar de Insalubridade e Periculosidade. Trocando vidas por dinheiro? Esta é a pergunta do autor Alexandre Demetrios e a gente fica assim com uma pulguinha atrás da orelha porque ele começa a demonstrar muita coisa que às vezes a gente não pensa em relação a esses adicionais. Então, no primeiro capítulo, ele faz uma revisão da questão legal. Eu não vou comentar esse capítulo, tem alguns vídeos aqui sobre isso, mas ele também apresenta quais os argumentos utilizados em relação aos adicionais. Então, bora lá. Primeiro, que seria uma proibição do trabalho em condições de risco. Essa proibição teria duas possibilidades. Primeiro, a proibição completa e restrita do trabalho em condições de risco, o que é muito complicado, porque algumas atividades é inerente a esse tipo de atividade o risco. Então, não tem como não fazer, tá? E a outra possibilidade é a proibição do trabalho em condições de risco somente se o ambiente não fosse mantido em condições saudáveis. Então você iria trabalhar, mas ia estabelecer todos os controles possíveis e imagináveis. Então é a primeira situação. Uma segunda alternativa era a restrição de jornada para o trabalho de risco, substituir a monetização do risco pela redução da jornada das atividades insalubres ou perigosas. Então, ao invés de você trabalhar 8 horas, sei lá, você ia trabalhar 6 horas, 4 horas, você ia trabalhar com um tempo menor e, em função disso, não seria necessário adicional. E uma terceira possibilidade, monetização como medida subsidiária ao investimento no ambiente de trabalho. Deixa eu ler aqui, depois a gente comenta. Ó. Apenas nas hipóteses em que não seja possível eliminar ou neutralizar completamente o risco, repudiando o pagamento dos adicionais quando sirva apenas como forma alternativa, menos custosa ao investimento e prevenção. Então, eu só iria pagar esse adicional se não tivesse jeito. Se tem como a empresa fazer de outra forma, se tecnicamente é viável, deveria seguir sem o pagamento adicional e investir no ambiente de trabalho. Então, esses são alguns dos principais argumentos. Só que muita gente fala o seguinte: mas além disso tudo, no Brasil inventaram esse negócio de pagar pelo adicional. Nos outros países não existe isso. E ele comenta aqui, ó, a legislação do Brasil em comparação dos outros países, somos tão diferentes. Então, é uma jabuticaba? É algo que só tem aqui? Bora ver o que ele apresenta. Primeiro, ele fala nos Estados Unidos, olha o que tem lá. No trabalho no setor privado, não estipula a obrigatoriedade de pagamento de um prêmio de risco por parte do empregador. Então não tem um adicional de salubridade. Mas reconhece os acordos individuais ou coletivos que estipulam sobrepreço remuneratório no caso de trabalhos executados em condições de risco. Então, apesar de não ter um adicional de insalubridade ou periculosidade, por meio de acordos individuais ou coletivos, eles aceitam. Então, você vai trabalhar numa atividade de maior risco e, em função disso, eu vou lhe pagar mais. Isso é aceito. É algo similar, né? Na Espanha, a legislação admite a negociação individual ou coletiva para fixação de parcela de salário. Então, é possível também pagar mais se você está exposto ao risco. Na França, igualmente, várias convenções coletivas prevêem pagamento de prêmios para trabalho em condições de risco. Na Itália, encontram-se convenções coletivas que prevêem a chamada indenização por condições de trabalho quando haja atividade em que haja exposição a riscos e, portanto, perigosas ou danosas à saúde. E, por fim, acreditem, na ONU, na Organização das Nações Unidas, prevê-se o pagamento de parcela remuneratória pelo risco de seus funcionários, o hazard pay. Então, percebe que tem vários lugares, vários países que têm esse pagamento. Ou seja, não há uma proibição da remuneração suplementar pelo risco. Apenas não tem um critério rígido, como no Brasil. Nos demais países, a matéria costuma ser deixada em negociação coletiva ou individual, ou ainda em arbítrio do Poder Judiciário. Então, enquanto no Brasil a gente tem pré-estabelecido lá os 10, 20, 40% da insalubridade e os 30% da periculosidade, nos outros países é o seguinte: trabalhador vai negociar. E quanto a empresa pagar, está valendo. Então percebe que existe essa possibilidade sim de negociação, de se pagar mais para expor o trabalhador ao risco. Não é uma coisa que é exclusiva do Brasil. E ele faz uma pergunta também, ó. Os adicionais dispensam a obrigação de investir no ambiente de trabalho? Então, só porque eu estou pagando adicional, seja de insalubridade ou de periculosidade, significa que eu não preciso investir em segurança? Não, não é isso, né? Se a gente pega lá na Constituição, no artigo 7º, a gente vai ter o seguinte, ó.
são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. São vários direitos. E vai estar lá, ó, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, desde a Constituição tem lá a necessidade de redução dos riscos. Mas o que vai ter mais? Se a gente pega a CLT, no artigo 191, olha o que nós temos lá. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservam o ambiente de trabalho dentro do limite de tolerância. E no parágrafo único, temos o seguinte: caberá às delegacias regionais do trabalho, comprovada a insalubridade, notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização na forma deste artigo. Você até pode dizer, professor, nunca vi isso. Eu também, eu trabalho na área há 21 anos e nunca vi nenhuma fiscalização onde tenha sido estipulado, olha, essa insalubridade aqui na empresa só 2 anos, só 1 ano, só 6 meses. Mas existe amparo legal para isso. E eu peguei aqui, a NR1, no item 1.4, direitos e deveres, a nova NR1. 1.41, cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança do trabalho. E lá no item G também, implementar medidas de prevenção ouvidas dos trabalhadores. Então percebe que pagar o adicional de insalubridade e periculosidade não significa, olha, não precisa mais trabalhar com segurança. A legislação continua falando desta necessidade. Então ele faz outra pergunta. Há vantagem para o empregador não investir em segurança do trabalho e pagar os adicionais? Porque talvez seja isso, né? Então tem alguma vantagem. Então bora ver aqui, ó. Então, de um lado vamos ver pagar o adicional de salubridade, mas do outro lado, o que a gente tem? A gente tem um incremento do FAP. Então vai aumentar o FAP, né? O fator acentuário de prevenção, porque você vai ter mais gente exposta, mais gente afastada. Então isso pode aumentar o incremento no FAP. Pode aumentar? Não, vai aumentar. Os adicionais se incluem na remuneração. Então o adicional de salubridade, periculosidade, por exemplo, hora extra, eu vou ter que incluir lá. A aposentadoria especial, se for um item que esteja lá na listagem da NR15, esteja lá no anexo 4 do decreto 8048, eu também vou ter que pagar a aposentadoria especial. Ações regressivas da Previdência Social, multas. Então tem muitos itens, estou colocando alguns itens aqui, mas tem muita coisa que tem impacto. Então não é tanta vantagem assim. Então bora fazer outra pergunta. Então por que alguns empregadores não investem em segurança do trabalho? Se tem tanta desvantagem assim. Então ele coloca 3 motivos. Primeiro, baixa probabilidade de imposição das sanções pecuniárias. Então ele faz uma equaçãozinha, digamos aqui. Primeiro, eu tenho a severidade da punição, mais a probabilidade da imposição é igual à expectativa da punição. Então, se eu tenho uma severidade baixa, imagina o seguinte, imagina que atravessar a rua fora da faixa, você atravessando a rua fora da faixa, você ia pagar uma multa. Só que essa multa fosse 50 centavos. Percebe que a severidade é muito baixa. E isso talvez não fosse estimular ninguém a seguir. Tá. Mas imagina que agora essa punição, essa multa seria de 10 mil reais. Começou a doer, hein? Só que eu tenho que avaliar também a probabilidade da imposição. Apesar da multa ser muito alta, eu nunca vi ninguém ser multado em relação a isso. Então a probabilidade é muito baixa. Então a expectativa da punição depende de uma severidade alta, ou seja, de uma multa, no caso aqui, compatível, né, no valor interessante e com a probabilidade que isso vai acontecer. Porque senão ninguém vai querer seguir. Tá. Segundo motivo, preferência pelo risco. E aqui ele fala um exemplo interessante. Então, bora pegar uma situação A, e nessa situação A, imagina que é você, tá? Ganhar 100 mil reais com 100% de certeza. Então, já gostou da situação A. Então, na situação A, você tem a possibilidade de ganhar 100 mil reais e é 100% de certeza. Mas a gente tem uma situação B com 2 alternativas. Primeira alternativa, 50% de probabilidade de não ganhar nada, tá? Ou 50% de probabilidade de ganhar 200 mil reais. Então, na situação A, tu ganha 100 mil com certeza. E na situação B, você pode não ganhar nada, ou você pode ganhar o dobro da situação A. Qual situação você escolheria? Pensa aí. Bora agora para uma outra condição. Tem uma outra situação A, que nesse caso,
perder 100 mil reais com 100% de certeza, tá? Então, a primeira possibilidade, 100% de certeza de perder 100 mil reais. E a situação B também tem duas alternativas. Primeiro, 50% de não perder nada, mais 50% de probabilidade de perder 200 mil reais. Ok? E aí, a maioria das pessoas irá escolher A na primeira situação e B na segunda situação. Mas por que isso ocorre? Ele apresenta um estudo de Kahneman-Tversky, não sei se é essa pronúncia, mas mora lá, para uma situação de ganho, preferimos uma situação de segurança. Então, quando eu ganho, eu vou na segurança, uns 100% lá de certeza. Mas para uma perda econômica, escolhemos o risco de perder em detrimento da certeza de uma perda. Quando é para perder, a gente tenta arriscar. Para ganhar, não. Isso é o que eles descobriram na pesquisa deles. Levando a ideia para a saúde e segurança do trabalho, o empregador, diante de um gasto ou uma perda, que ao mesmo tempo possa haver uma chance de evitar esta perda, apesar do risco, irá preferir se arriscar. Então, para facilitar o entendimento, bora ver um exemplo aqui. Imagina agora uma situação A, onde o empregador vai gastar 10 mil reais para evitar futuros acidentes. Tá? Vai gastar 10 mil reais. E uma situação B, onde ele tem 50% de não gastar nada, de possibilidade de não gastar nada, ou 50% de probabilidade de ser multado em 20 mil reais. Tá? Então, na situação A, ele gasta 10 mil. Na situação B, ou ele gasta 20 mil, ou ele não gasta nada. Geralmente, o que vai acontecer? Ele vai tentar manter a situação B, né? Ele vai tentar o risco. Não, pode talvez não gaste nada. E a terceira possibilidade que ele coloca aqui, ó, incentivos ao investimento e retorno. A gente não tem tanto incentivo. E ele coloca algumas situações. Primeiro, a segurança jurídica e a previsibilidade do retorno esperado. Então, para o empresário investir, ele tem que ter uma certa segurança. Vamos pegar um exemplo que está acontecendo agora. O E-Social. Imagina aquela empresa que fez a aquisição de um software, fez todo o investimento, estava tudo certo, aí mudou tudo e agora não precisa fazer tudo o que ia fazer no início. Percebe que isso desestimula a empresa? Não há uma segurança jurídica? Muda muito? Segundo, minimização do risco. Você acaba minimizando, você não acha que é tão sério assim. Terceiro, a viabilidade econômica de realizar aporte de recursos. Nem sempre a empresa vai ter os recursos necessários para fazer isso. Quarto, a magnitude do montante de retorno que deve superar o aporte inicial, considerando a diferença de valor de moeda no tempo. Então, o que é isso? Na hora que eu faço o investimento, eu quero ver o retorno, meu filho. Se eu estou investindo 10 mil, eu quero pelo menos 10.001 reais. E isso, infelizmente, não é uma coisa comum do profissional de segurança fazer, tá? Ele não apresenta esse cálculo, ele não demonstra por meio de um projeto, por meio de quanto é que a empresa vai ter de retorno. E o último item que ele coloca, a plausibilidade dos prazos de retorno payback. Então, payback é o tempo de retorno de investimento. Se eu sei que eu vou ter o retorno de investimento, por exemplo, em um ano, então eu estou investindo 10 mil e eu sei que em um ano eu vou ter 50 mil de retorno. Vale a pena. O problema é também que isso tem que ser verificado pelo setor de segurança do trabalho. Então percebe que tem vários motivos para que não queira investir. Como é que a gente poderia corrigir? Ele coloca assim, então como conseguir um incentivo para investimento em saúde e segurança do trabalho? São soluções macro, mas a gente tem que pensar nelas. Primeiro, linhas de crédito mais baratas para pequenos e médios empreendedores. Então, para aquela empresa menor, ela não pode, do nada, olha, vai ter que investir nisso agora. E te vira. Não, eu teria que ter uma linha de crédito para facilitar, né, a vida desse pequeno empresário. Aumento da segurança jurídica e econômica. Não pode ficar mudando lei o tempo todo. Tá? Lógico, a gente vai ter que fazer as atualizações e tudo mais, mas a gente não pode ter mudança. O exemplo, volto a citar o exemplo do social. Redução do juro na economia. E o último, possibilidade de retorno do investimento em prazos mais curtos. Tá? Então, se eu tenho a possibilidade de fazer um investimento e vai ter um retorno, eu tenho certeza desse retorno, é mais fácil do empresário querer investir. Mas eu dependo também desse levantamento e tudo mais.
O livro continua, mas para o vídeo não ficar tão longo, a gente vai parar por aqui. Eu vou colocar na descrição do vídeo um link para você chegar lá na aquisição do livro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloque aí embaixo nos comentários ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. E não esquece de inscrever aqui no nosso canal. Um abraço e até o próximo programa.